Bom, bom dia. Eu também queria fazer uma referência memorialística também em relação ao evento aqui no ano passado. Eu ia mencionar o Cláudio, mas que já foi mencionado pelo Mardônio, e eu queria mencionar o Gustavo Façanha, que era membro, estava em vias de se tornar membro da Invenção, parece, estava acompanhando muito, e um menino jovem, de 24 anos, que faleceu de modo ainda hoje não plenamente esclarecido. E é muito doloroso não ver o Gustavo aqui, porque ele certamente estaria aqui, eu vou pedir licença a vocês para fazer uma coisa que dificilmente eu faço, mas eu vou ler um texto meu. Depois eu digo quando eu escrevi, e eu adorei você falar em utopia concreta, porque o título que eu dei foi Sonhar Mais um Sonho Possível. Nós estamos chamando na intimidade a mesa do sonho. O título do texto é A Fome dos Outros. Pergunta, abre aspas. Há quem diga, pessoas de acordo com seu projeto de governo, informalmente, vai ter gente que não vai ser incorporada mesmo, só vai restar sopão para eles. Uns 40 milhões vão ficar restritos ao sopão dos pobres. Resposta. Muito grave, a pessoa que responde. Hoje, quantos são restritos ao sopão? São 50 milhões? É o que eu estou dizendo. Pergunta. Então, 40 milhões vão ficar no sopão? Resposta. Não sei. Não sei quanto vai ser. É possível. Acho que esse vai ser um problema. Certos setores não estão nessa parte dinâmica da economia. E daí? Eles existem. A análise depende dos dados demográficos. Não me arriscaria a dizer quantos são. Mas não nego que, provavelmente, na dinâmica atual, não há força para incorporar todo mundo. Pergunta. De quem é o regime? Resposta. O regime atual está dando possibilidades a que os setores mais avançados do capitalismo tenham prevalência. É progressista, pois incorpora massas ao consumo, mas também não vou dizer que ele seja dos excluídos, porque não tem condição de ser. Fecha tudo. Esse expressivo diálogo foi travado entre um jornalista e um presidente. Em longa entrevista à Folha de São Paulo, em outubro de 96, com o sugestivo título Para Lembrar o que ele escreveu, FHC se esforçava por explicar que suas ideias sobre a história brasileira nunca mudaram e que o famoso esqueçam o que escrevi era pura marola da imprensa. De fato, a passagem supracitada foi tema de intermináveis debates com meus alunos nos anos seguintes. Lembrava-me, sobretudo, dos idos de 1993, quando recebemos Betinho no Instituto Equatorial de Cultura Contemporânea, em sua famosa cruzada contra a fome. O Instituto Equatorial de Cultura Contemporânea foi uma ONG que existiu aqui em Fortaleza no início dos anos 90 e que eu participava dessa ONG como coordenadora de projetos e nós recebemos o Betinho. Foi o lugar aqui onde o Betinho... Nós trouxemos, na verdade. Quantas discussões acaloradas sobre o caráter assistencialista da campanha, a campanha contra a fome, a urgência dos que têm fome, a colaboração enviesada contra um governo conservador, com um governo conservador. Já lá se vai uma década e Lula chega ao poder. Fala em pacto social, expressão desgastada, por certo, leva um pito didático de FHC para que impacto social só tem sentido se há ameaças externas ou crise institucional. Olha só. E Lula, em seu primeiro pronunciamento como presidente da 13ª, àquela altura, economia do mundo moderno,
diz que dar 3 refeições diárias a 40 ou 50 milhões de pessoas de seu país é sua missão de vida. Já se fala de sua obsessão com a questão da fome. FHC, com 2 anos de mandato, não sabia estimar o número de famintos e nem parecia incomodar-se moralmente com isso. Para eles, a comunidade solidária e a resignação diante do inevitável. Imagino qual seria a obsessão de Brizola chegado ao poder em 89. Educação em tempo integral, uma posição mais avançada, se considerarmos que a educação é o mais alto desafio da política em termos civilizatórios. A pauta de Lula provoca orgulho e vergonha. Não é a fome cíclica, são dezenas de milhões em fome crônica, permanente. Nos habituamos a considerá-la natural e banal. Chame-se isso de pacto ou do que se queira. Se fracassar, nossa doméstica violência, tornada razoável pela boa educação de bem-pensantes como o FHC, nos arrastará a todos. É bem verdade que a realidade pode vir a desmentir a esperança. Mas, aspas, basta que nossa ideia seja correta para que não seja de todo impossível. Fecha aspas. Isso é Kant no século XVIII, pode ser Lula no século XXI. Eu escrevi isso em novembro de 2002. Né? E, bom, achei ótimo de novo falar em utopia concreta, porque nós estamos num momento de retrocesso ao fundo dessa questão. Esse texto, eu procurei alguma coisa já há algum tempo. Quando eu encontrei esse texto, eu fiquei chocada com o grau profético, às avessas, que eu encontrei nele, né? Diante de onde nos encontramos agora. Eu sempre lamentei muito não ter 18 anos em 68. Eu dizia muito isso. Ai, que pena não ter 18 anos em 68. Mas também tem um fantasma de 68, né? Uma fantasia e um fantasma, justamente desse desejo anárquico e, ao mesmo tempo, pulsante, porque é justamente anárquico e porque diz a imaginação no poder, mas que também não sabe o que fazer com o poder. Né? Isso também foi, longe de mim, eu sei que vai ter um francês que vai falar aqui, né? Longe de mim me imiscuir nos problemas alheios, domésticos, mas existe também nesse movimento europeu, sobretudo o europeu, uma espera, uma aposta de ventres cheios. Por isso eu estou falando da fome crônica, certo? O próprio Michel Foucault, em idos de 70, nos anos 70, quando ele viaja para o Japão, ele faz uma conferência e ele diz: olha, esse problema da fome já está resolvido. Né? Os gênios também erram, né? Justamente é um europeu falando, né? Esse problema é um problema do século XIX, né? Como o capitalismo, aquela coisa, luta de classes. Foi. Não foi. No Brasil, em 2002, o presidente que colocou um sonho tão pedestre, né? Um sonho pedestre, que as pessoas tenham 3 refeições diárias, está aí na condição que está. E quando eu disse pode ser Lula no século XXI, eu jamais pensava que fosse Lula no século XXI nas condições em que Lula se encontra. Eu sou uma pessoa cética, mas eu não sou catastrofista, né? Assim, meio realista. Então, voltando para 68, né? Há um filme, vocês devem conhecer, do Silvio Tendler, né? Excelente, inclusive passou nesse evento de São Luís, Utopia e Barbárie, né? Que faz um mapeamento belíssimo, né? Uma cartografia do desejo utópico ali nos anos 60, 70, né? Mostrando também a debacle da utopia, né? Daquilo que se, digamos assim, se desconfigurou ou se materializou
no contrapelo do desejo e do sonho. Justamente porque me parece que o impulso dessa paixão, dessa imaginação no poder, ela se dissolve no momento mesmo em que ela se aproxima. É como se dissesse, qualquer tentativa de se aproximar do poder, de tomar o poder, é como se fosse uma espécie de contaminação, como se o poder não pudesse jamais ele próprio significar o impulso da revolução. No momento em que a revolução como é que se diz, se configura vitoriosa, né, o poder vai ter que assumir tarefas duras e que alguns corações poéticos, né, sensíveis, não suportarão, jamais suportarão. Bom, eu vou falar de dois outros filmes. Um filme muito bom, saído em 2012, chamado Depois de Maio, do Olivier Assayas. Ele foi um dos militantes de 68 e ele mostra exatamente a melancolia pós-Maio, né? A melancolia nas cidades do interior francês. E a aposta dele, ele é um diretor de cinema, né? E é muito interessante esse filme para mostrar assim, como quem está dentro do processo, eu não conhecia a história desse Castro, como quem está dentro do processo de militância ardente, né? Se sente com o correr do tempo. E aí eu estou me colocando agora, não teve 18 em 68, mas tive 50 anos em 2013 no Brasil. Em 2013, no Brasil, quando o Brasil entra, né, se inscreve no movimento das cidades rebeldes, né, das chamadas cidades rebeldes, a gente sabe o papel enigmático que 2013 ainda representa e a disputa da memória já de 2013 no Brasil. Houve muita discussão sobre 68 e 2013, né, quer dizer, o 68 mundial e o 2013 brasileiro, né, como se diz, aquela profunda, a disputa desse processo, 5 anos nos afastam de 2018, inclusive alguns dos seus grandes protagonistas, né, onde nós chegamos e portanto a tarefa que nós temos, todos aqueles gritos que tiveram num primeiro momento um impacto profundamente liberador, estavam dentro de uma configuração democrática, né? Quer dizer, assim como o movimento de 68 na França, mostrando, e aí a gente vai chegando, o limite que a democracia liberal, como se diz, que ela alcança. Quer dizer, a crise do desejo, na verdade, na minha visão, é a crise da democracia liberal. A incapacidade da manutenção da relação abusiva entre democracia liberal e totalitarismo capitalista. Quer dizer, cada vez mais acentuado. O outro filme que eu quero mencionar é o filme que estreou justamente no evento do Cine São Luís, que é o No Intenso Agora, do Moreira Salles, né? Quer dizer, um brasileiro metendo o bedelho, né, numa efeméride francesa. Eu achei o filme magnífico, mas fiquei também estupefata com uma informação que eu não tinha e que o filme fornece, e que foi tão elucidativa também. A maior manifestação em maio de 68 na França, a mais gigantesca manifestação, foi da direita francesa, reagindo aos movimentos. Assim, é impressionante, um susto, quer dizer, né? Quer dizer, a capacidade do poder de se reorganizar em pouco tempo, ajornar o seu próprio desejo e reagir de modo enfático, jogando, portanto, talvez, se a gente conhecesse melhor a narrativa do Castro, essa melancolia pós-impulso revolucionário. E isso, para mim, mostra também uma similitude, né? Algo similar ao que nós vivenciamos agora. Em tão pouco tempo, eu estou militando de modo ostensivo nas ruas e em todos os lugares desde 2013, mas sobretudo desde a primeira hora de 2015. Absolutamente insubmissa com essa situação que nos alcançou. Inclusive escrevendo, e fazer um registro, Mardônio, eu e Valton,
não escrevemos mais no corpo, né? Nós não escrevemos mais, não porque nós não quiséssemos escrever, né? Nós não escrevemos mais. Né? Então, e eu sinto agora, nesse momento, inclusive ele falando da história do Chile, né? Ele não sentiu que, de algum modo, aí eu vou, já que eu estou entre psicanalistas, eu posso usar vocês um pouco, né? O que a psicanálise pode fazer pelo... Isso, né? De algum modo, há uma espécie de cansaço, uma exaustão, certo? Em tão pouco tempo da luta, sobretudo diante do conformismo de determinados setores que deveriam ser os setores operadores da democracia. Quer dizer, na verdade, quem é que acredita na democracia ou quem é que está disposto a manter o Estado de Direito burguês. Só o direito burguês. Nós não estamos pedindo a revolução socialista, não. Né? Tanto é que vários juristas avançados dizem revolucionário no Brasil hoje é cumprir a Constituição. Isso, é básico. Utopia concreta, né? Ou, quer dizer, pegar o passado para poder fazer avançar, porque sem resgatar isso, a gente não avança. Os idos dos 60 depois trouxeram uma sensação com a queda do Muro de Berlim, na sequência de fim da história. Vocês lembram disso, lembram? Fim da história. Quer dizer, acabou. A democracia liberal burguesa venceu, é isso aí. O estado de bem-estar social é isso aí. Ficamos, como diz o Pink Floyd, numa espécie de quiet desperation, desespero quieto. Ou então, o que diz um filósofo contemporâneo, uma espécie de distração concentrada. Mas é isso mesmo. Agora, não, me parece que isso explodiu. Não é mais, e isso eu tenho discutido com um parceiro de militância e de atividade intelectual, Vitor Marx, não é mais o fim da história. O fim da história acabou. Quer dizer, o momento agora é de fim do fim da história. Abre-se novamente uma indeterminação que nos convoca que nos convoca de um modo inédito e que não dá mais lugar à nostalgia de não ter tido 18 anos em 68. O Caetano falou, 68 para ser igual tem que ser muito diferente. Né? E é exatamente isso, essa fantasia das barricadas nas ruas, me parece que foi vivida um pouco no Brasil com a tática Black Bloc. Né? Eu ouvi muita gente naquela época falando, eu quero logo dizer que eu era anti-tática Black Bloc, eu queria os Black Blocs now, agora. Né? Talvez agora eles fossem extremamente relevantes. Eu ouvi um amigo meu dizer que a tática Black Bloc é a verdadeira poesia concreta, né? Poesia das ruas, a poesia concreta. Eu digo, mas os poetas são muito sensíveis para o poder. E o movimento destituinte de poder, ele acaba se dissolvendo nele mesmo. Ele acaba. É preciso querer ocupar o poder e dar ao poder uma nova feição. E aí, para terminar, uma coisa que... E talvez eu esteja aqui também fazendo um outing da melancolia, né? É necessário, e a gente está trabalhando para isso, eu estou me tornando uma militante disso, a gente tem chamado militante do comum, né? Como unir aquilo que em 1968 estava junto, se juntou a transformação do mundo com a mudança da vida. A ideia de que o pessoal é político e que eu não posso dissolver, como a geração de 68, nossa, eu fui casada com um deles, preso político, ele dizia a geração cabeça e a geração do desbunde, né? A separação de quem são os políticos, o pessoal militante e quem é a turma do desbunde. Hoje a gente está vivendo uma coisa parecida. As identidades, as lutas das identidades, as mais diversas, em alguns momentos disputando espaço com a velha luta de classes. Não são lutas, a meu ver, mas que a gente possa dizer que são lutas oponentes.
Quer dizer, se tem algo que esse passado de 68, né, no mundo, mas aqui no Brasil, incluindo a questão da fome, se isso já está resolvido na Europa, seja onde for, nós não está resolvido aqui, nós acabamos de voltar para o mapa da fome. Quem está andando nas cidades brasileiras, nos centros das cidades brasileiras, está vendo empiricamente esse processo. Aqui em 2002, a gente não tinha tido o que a gente teve na gestão lulista, com todos os seus defeitos e todas as suas limitações. A gente viu um povo, uma massa enorme de brasileiros, entrar dentro da vida, dessa vida que nós temos e que para nós é tão banal, as 3 refeições diárias. Nós não podemos mais voltar a considerar isso banal. Isso é banal. E por isso a questão do poder é tão importante de ser discutida pela esquerda, porque tem uma esquerda que não quer o poder, nós sabemos disso. Justamente porque o poder macula a pureza. E macula mesmo. Não tem como. Ações vão ser feitas, decisões vão ser tomadas e você vai errar. Não tem jeito. Só que agora a gente tem que pensar uma política organizada em torno do que é o comum, do que nos une. E me parece, gente, que para nosso gáudio, essa ideia do comum, do comunismo, do socialismo democrático, ela está voltando forte na juventude do mundo. Ela está voltando no Partido Trabalhista Inglês, ela está voltando nos Estados Unidos, com Bernie Sanders. Tem várias figuras no mundo, justamente como um eco desse movimento das cidades. No Brasil, ela está por se constituir. Ainda é aquele senhor que está preso lá em Curitiba, o eixo em torno do qual gira, mas a gente está tentando construir novos espaços de abertura, né? Então, o modo como nós podemos reunir as várias possibilidades de luta emancipatória, inscrever redes, conectar redes, militar em torno daquilo que é interesse daquele grupo específico, mas faz avançar o comum de todos nós. Eu acho que está na hora de nós voltarmos a pensar grande, a desejar grande, sabendo, a esperar, como foi que disse, aguardar, sem esperar, uma coisa que você falou aí, quer dizer, militar, trabalhar por isso, né? Unir forças intelectuais, artísticas, de trabalhadores, de toda ordem, como a gente já fez, nós já fizemos isso, nós já nos organizamos assim. Os marcos civilizatórios da nova República Brasileira são grandes, nós tivemos avanços consideráveis. O retrocesso que a gente está vivendo nesses últimos anos, né, 2 anos, mostram com uma clareza enorme aquilo que a gente foi capaz de construir e que se esboroou e que se perdeu. Então, assim, para concluir, o sonho possível agora é retomar, reconquistar o poder e fazer avançar. O sonho mais possível, mais concreto, ainda é agora para nós, Lula livre. Obrigada. Vou abrir já agora para inscrições, mas eu queria só tentar resgatar uma questão de cada uma das falas, né? Sobre a fala de Raul, de que os sonhos não envelhecem, teve um ponto que me chamou a atenção particularmente, porque tem tudo a ver com o que eu vou dizer mais tarde, na minha própria fala, que você coloca como uma afirmação com a qual eu concordo, mas eu coloco na minha fala como uma questão. O desejo não envelhece, né? O sujeito não envelhece. Freud coloca o desejo como sendo indestrutível, né? E Lacan coloca uma ideia de que não há sujeito se não for um sujeito do desejo, né? E a questão então que se você quiser comentar depois, até que ponto isso não sofre, né, nesse momento, com a incidência de um laço social
novo, de uma feição do capitalismo como laço social do gozo, né? A Sandra toca numa questão que, bom, primeiro, eu acho extremamente importante tocar nessa questão da dureza do poder, né? Um certo espaço, um certo gap, né? Não me vem outra palavra agora, entre desejar o poder e o exercício do poder, né? Uma ideia de que o exercício do poder não é para todo mundo, não é para os mais sensíveis, que existem tarefas duras que esperam, que aguardam por aquele que conquista o poder. Eu acho que é necessário pensar isso, embora para mim seja uma questão realmente quase um impasse. De fato, desejar o poder é uma coisa e exercê-lo parece mesmo ser outra, como se no exercício do poder houvesse um recuo na ideia revolucionária, né? Daí, talvez a gente deva pelo menos considerar de que a revolução se destina a deixar tudo em ordem, digamos assim. Mas eu achei importante você colocar essa questão e acho que ela merece ser debatida. Sobre o Sopão, ficou também tem um filme que se chama Soylent Green, que é um filme de ficção científica da década de 70, com um ator super reacionário que é o Kirk Douglas, é aquele outro das armas, Charlton Heston, né? Como é o nome? Soylent Green. É um filme que fala dessa questão, de 50 milhões a quem só resta o Sopão, né? É uma visão catastrófica na década de 70, mas absolutamente atual na contemporaneidade, né? Bom, esses pontos me chamaram a atenção, eu gostaria só de ressaltá-los para ver se isso ajuda de alguma maneira no debate. Então está aberta a palavra para todos e Rafael, então, seu nome? Neyara. Rafael, Neyara, quem for, Valton, depois vocês vão levantando a mão e eu vou anotando. Meu nome é Rafael Lobato. De novo, porque é estranho. É Rafael Lobato. Gente, primeiro, a mesa é incrível. Sandra disse que estava desanimada, mas a fala não mostra isso, pelo contrário. Contradição performance. Foi ótimo. Raul, mais uma vez com seus textos, que são já uma marca já registrada. Adorei. E agora tem uma questão que eu acho que me chamou a atenção nos dois, que é a frase do Lacan que você lembrou, que é sempre muito criticada e problemática sobre a revolução, né? Você podia só repetir qual é a frase que ele disse? Que a evaluação serve para manter a ordem, que tem a ver com aquela história que ele disse que vocês pedem um mestre e vocês terão um mestre. E aí, bem, a gente sempre, eu pelo menos fico meio... concordo e não queria concordar com essa frase dele, porque tem um tom meio conservador na frase, mas de todo modo, quando o Sandro traz 2013, parece que essa frase dele se confirma, né? Porque assim, o espírito de 2013, não sei se é o mesmo de 68, o qual ele criticava, me parece que não, mas eu queria pedir que os dois comentassem isso, né? Porque em 2013 acontece justamente isso que Lacan diz. E a impressão que me dava em 2013, vendo aquelas manifestações, era isso, né? Que o que aquelas pessoas pediam era outra coisa, né? E que certa classe, certa elite no poder soube dar a eles justamente o que eles pediram, né? E aí acontece essa tragédia que a gente está vivendo, que nem foi manter as coisas como estavam, foi piorar as coisas, né? Então, no nosso caso, essa, entre muitas aspas, que não foi revolução, mas digamos assim, muita gente louvou aquele momento como um momento, a primavera brasileira, um certo momento revolucionário, aconteceu essa desgraça que aconteceu em 2014, né? Aí eu queria que eles comentassem isso, porque eu acho que juntam, né? E Raul podia falar um pouquinho mais do que ele acha sobre isso que Lacan falou. Porque eu acho que a gente tem que
tirar alguma consequência dessa frase dele que não seja a mesma que a gente já sabe. É isso. A minha abordagem mesmo de atuação é a psicanálise. E aí me chamou muita atenção aqui pela fala, né, do Raul, da Sandra. No Raul, essa questão mesmo da direita, em 68, esse movimento ser maior em quantidade do que a própria esquerda. E aí eu trago isso, esse questionamento para ele, e assim, dizer que como é que a direita se une. Ela se une pelo ódio, assim, pelo um alvo que ela tem, que ela precisa mesmo, em reação à esquerda, ela faz isso. Então, assim, por isso essa capacidade de união dela, assim, trazer isso, assim, essa união, esse laço que foi ao entorno de um ódio, né, uma paixão. E perguntar para a Sandra Helena também sobre esse comum, assim, ela fala que nos une, assim, existe um comum, um laço de amor, né? E aí, mas para o Freud, ele diz assim, que nós temos o laço, né, mas existe a agressividade também, a compaixão. Como é que fica essa dialética, né, desses sentimentos? Porque não é só pelo amor, mas e a agressividade, né, na psicologia das massas e a análise do eu, que o Freud ele trata, né, assim, desses movimentos de massa, que ele diz, né, existe aqueles grupos espontâneos ou então aqueles grupos artificiais. Então, os grupos artificiais, por exemplo, fascistas, eles se uniram entre eles o amor, né, ao entorno de um líder totêmico, mas que para eles não terem as diferenças identificadas entre eles, eles tiveram que também identificar um alvo, né, um alvo exterior para justamente poder realizar a agressividade deles, assim, os judeus, por exemplo. E aí, como é que fica isso, né, esse comum, né, no movimento, comum, tendo a compaixão e a agressividade, assim, que a gente podia unir. E sobre o Lula, né, que a Sandra Helena fala. Aí eu trago um questionamento. Será que o Lula ele é visto como líder carismático, um pai totêmico mesmo, sabe? Um pai mítico? Como é que é visto isso, assim, para vocês também, né? A Sandra Helena e o Raul. Parabenizar a invenção freudiana pelos colóquios que vem promovendo. Eu acho que é preciso que a gente veja, assim, no mundo, os psicanalistas são muito reacionários e conservadores. Essa que é a verdade. São reacionários, conservadores, certo? É terrível. Por exemplo, eu sou psicanalista de data da FEBRAPS. Nós vamos fazer agora em Cabo Verde um encontro sobre os países de língua portuguesa. E isso é com psicanalistas ligeiramente à esquerda, porque 90% é reacionário e conservador, né? Quer dizer, e certamente, né, quer viver na sua casinha, né? Quer viver no seu gabinete, né? Essa é uma questão muito complicada, porque eu acho que os psicanalistas têm um papel importantíssimo nesse momento. Eu acho que, na minha visão, é traduzir, né, algo que não é do nível da consciência, ou da consciência individual ou social. Eu fico pensando aqui, o Raul estava falando sobre a utopia, né? E a utopia, eu não sei se concorda comigo, Raul, que utopia, eu parto de um pensador da psicanálise que eu considero tão grande como Lacan, que é o Bion. E ele vai do elemento beta, que é a completo desregramento emocional, até os conceitos e os sistemas geométricos. Quer dizer, então, acho que essa visão pode ser compreendida na medida em que parece que nós vivemos na loucura dos elementos beta. Quer dizer, na loucura do imaginário. Lacan deu uma importância fundamental à paranoia. Será que a utopia não é exatamente a paranoia? A paranoia tem um lado positivo e transformador. Não, a paranoia não é só desregramento. A paranoia é a loucura organizada. E o esquizo é a incomunicabilidade.
a loucura sem a possibilidade de comunicação pela linguagem. Quer dizer, então fico pensando assim, até que ponto nós não podemos também pensar essas coisas e colocá-las para compreender, e aí vou transitando no rumo aqui da Sandra Helena, transitar para a questão de como nós estamos vivendo neste momento. Ora, se nós estamos imersos numa situação onde o movimento do estado de exceção, o movimento conservador de direita, ele venceu a luta política, como dizia o Carl Schmitt, venceu, e todo vencedor estabelece uma nova ordem. Aí a frase do Lacan tem sentido. A revolução, ou seja, essa batalha, quando é vencida, o vencedor estabelece a sua ordem, seja ela de patife, de canalha, de sem vergonha, mas é a nova ordem. A nova ordem que geralmente é jurisdicionalizada, é colocada como instrumentalizada pelo Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário o Poder Judiciário não tem caráter. O Poder Judiciário tem o caráter da ocasião. Ou seja, essa é a ocasião. Essa é a questão que eu queria colocar para você, porque eu acho que o maior promotor do Lula, promotor no sentido de levá-lo adiante, essa mitificação do Lula, sabe quem é? É aquele dois idiotas lá de Curitiba, o Sérgio Moro e o Dallagnol. Eles estão incrementando o mito. Não o mito daquele outro idiota, né, que tem que aparece aí nas pesquisas, esse tal de... Não, desse Bolsonaro, né? Quer dizer, um tresloucado que a mídia resolveu promover e agora está tentando se livrar dele. Quer dizer, eu queria que você colocasse a questão da mídia. Como é isso, né? Qual é a influência do mercado midiático na promoção das pessoas, na promoção dos sentimentos das pessoas, porque há uma verdadeira destilaria de ódio, né? Às vezes, quando você vai chegar num lugar, eu digo para pessoas assim, olha, eu sou filiado ao PT. E qual é o problema? Mas não, isso pode desencadear uma avalanche de ódio. Porque agora, bom, deixa eles odiados, eu não vou ficar odiando ninguém à toa, porque senão eu vou perder muito a minha energia, que já perto dos 80 anos já vai começando a diminuir. Então, eu queria que vocês comentassem isso, essas coisas. A Lúcia Helena, como essa estrutura curitibana, esse principado de Curitiba, com essa maluquice de encobrir o estado de exceção com essa história de corrupção, como é que eles estão promovendo não só um desmantelamento de todo o sistema de poder anterior para instituir esse novo que nós queremos derrubar. Meu nome é Tatiana e eu fiquei completamente capturada quando você começou a falar. Parece que alguém havia lhe pedido alguma indicação de psicanalistas que atendessem em determinada parte da cidade. E me parece que você não conseguiu dar essa indicação ou foi com certo esforço. E aí, ao mesmo tempo que você falou isso, você falou de uma certa concentração de psicanalistas que atuam em determinados pontos da cidade em detrimento de outros. Ponto. Eu sou aluna concludente do curso de Psicologia de uma universidade particular da cidade. E causou um estranhamento enorme quando eu disse que o meu trabalho de TCC seria vulnerabilidade social e psicanálise. Ninguém entendeu nada. Porque as pessoas achavam que eu poderia falar disso a partir de muitos lugares. Mas a psicanálise não. Ninguém entendeu de onde que eu ia achar na psicanálise as bases para conseguir escrever sobre pobreza. Sobre o mapa da fome, sobre o retorno à fome, a miséria, etc. E aí também causou muito estranhamento quando eu disse que faria o meu estágio numa instituição cujo público é essencialmente vulnerável social e economicamente, e afinal de contas o que eu estava fazendo lá.
ouvi isso muito, ouvi isso de muitos colegas, ouvi isso de colegas no início do curso, no meio do curso, no final do curso. Afinal de contas, o que eu, que gosto de psicanálise, estudo psicanálise, consigo ou quero ou tenho interesse de fazer uma interlocução da psicanálise com a pobreza? O que pode a psicanálise falar, opinar sobre a pobreza? E eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto distante parece que essa linguagem está das questões mais reais, sociais e econômicas do nosso país. E aí, considerando esses movimentos que aconteceram, eu cheguei a ver na televisão alguns psicanalistas renomados falando dessa situação em que nós estamos falando, inclusive alguns deles falando ao vivo dos acampamentos que estavam acontecendo e tal. E era uma linguagem que parecia muito inacessível à maioria das pessoas que lá estavam e talvez a maioria das pessoas que estivessem naquele momento escutando aquilo ali. E aí eu fico imaginando até que ponto, quão longe a fala da psicanálise está dos bancos de praça, do chão de fábrica, né, das mesas de bar, que é onde os assuntos interessantes circulam. É só isso, obrigada. Quer dizer, nós mesmos fizemos uma live só sobre 2013, né, no momento da greve dos caminhoneiros, que nós vivemos agora recentemente, né. Eu vivi 2013, né? Eu sou uma protagonista de 2013 com todas as ambiguidades de 2013. Né? 2013 começa como uma pulsão energizada justamente daqueles movimentos, o que é o MPL, né? O Movimento Passe Livre, os movimentos da mobilidade urbana que já estavam se espalhando no Brasil, chama Catraca Livre. 2013 é uma confluência, né? E é interessante pensar isso, pensar o MPL. Cadê o MPL? O MPL ganhou aquela parada. Lembrem-se, o MPL ganhou a parada. Ganhou tanto o Haddad como o Alckmin. Né? Quer dizer, eles conseguiram fazer com que o prefeito e o governador do estado baixassem as tarifas. O que é que aconteceu com o MPL? Você está falando da agressividade do comum, Neyara, né? Se você participa de a minha bolha, né? Os meus algoritmos, os grupos de esquerda, meu Deus, qualquer faísca, qualquer palavra dita é capaz de movimentar dias e dias de uma guerra fratricida e intestina nos grupos da esquerda. Cada um querendo ser mais esquerda, mais puro, mais... Por isso, quando eu tô insistindo nessa ideia do comum, gente, o que é o comum aqui? Não um denominador comum, talvez seja um desrecalque, um traço do racionalismo, do velho racionalismo, né? Se a ideia correta ela é ao menos possível, por isso que eu citei Kant aqui, né? Então, o que é o comum que nos une nesse processo, né? Bom, o que acontece, você falou, você disse que foi o Raul que mencionou a história da direita. Não, foi eu que mencionei no filme, foi, do filme No Intenso Agora. E a direita se organiza como uma reação. O que é o grande movimento de 68? É contra a cultura. Claro, os operários se unem, né? Aí você tem uma coisa gigantesca, que é a contracultura juvenil, a inconformidade, a iconoclastia, com a luta clássica, a luta do século XIX, a luta de classes dos trabalhadores, né? E, portanto, a organização da direita em torno é uma reação mesmo ao processo. Foi muito bem citado o filme do Bertolucci, né? Porque, de fato, aqueles 3 personagens no filme do Bertolucci estão realmente no espírito intenso de 68. Quer dizer, radicalmente dentro, ali naquela experimentação. Mas aí vejamos, lá deu no que deu. O Cohn-Bendit, o Dan LaRouche, né? Nesse processo de efeméride, ele acabou de dizer: é preciso esquecer 68. Tipo, é preciso esquecer 68. E ele sempre fala de 68 muito mal, né? Eu não sei se ele se submeteu à análise também, não sei o que aconteceu, mas ele fala muito mal de 68. E no Brasil, o que a gente teve? Quem foi o inimigo? Ela falou do fascismo, o judeu. Quem
quem foi o inimigo? Quem é o inimigo no Brasil? Quem foi o inimigo no Brasil? A partir de 2013 que ficou claro, o inimigo a ser... Eu me lembro bem, eu participei de um filme feito aqui, chamado Sem Partido. E eu vi naquela época um monte de gente, intelectuais, festejando essa estúpida bandeira do sem partido. Tá? Eu sempre dizia, a forma partido conviverá com novas formas de organização. A institucionalidade política deve fazer avançar a participação e as representações, mas não partir desta bandeira equivocada do sem partido, porque todos nós sabemos onde isso termina. E na aurora desse processo, eu digo, sem partido no Brasil foi primeiro contra o Partido Comunista e agora contra o PT, tornando o PT um anátema, né? Uma espécie de... Não, as pessoas vão falar contra o que está acontecendo aí a pessoa primeiro pede desculpas à plateia e diz, mas eu não sou petista. Como anteriormente se poderia dizer, não, eu defendo os homossexuais, mas eu não sou. Eu não sou. Quer dizer, como se houvesse ali uma marca, um estigma. Mas mais do que o PT, o inimigo que se apossou daquela bonita desordem de 2013, né, foi a política, a atividade política, a criminalização da política, que é, no fundo, o exercício da democracia. Basta você ver o que vinha acontecendo antes no Brasil, infelizmente capitaneado pelos governos dos antigos militantes de 68. Né? Quem falou dos militantes de 2013 presos, os 23 agora, né? Até tem aquela professora de filosofia, aquela menina Sininho, é bom ver o que Sininho fala hoje. É bom ver. Eu vivi 2013. Eu vi a euforia das redes em torno daquela menina e agora ver como ela se descobre, eu não sabia no que isso ia dar nisso não. Eu vi gente ansiando por prisão em 2013. Um movimento não vai ter Copa. A gente se encontra na prisão, a gente faz uma poesia na prisão, é uma coisa bem típica, né? Do que é o movimento jovem, de gente se descobriu, levou a primeira pancada de polícia, a pessoa de classe média e descobriu que a polícia bate em gente de classe média. Né? E agora já dá pra gente ver o percurso desses lutadores revolucionários de 2013. Já dá pra gente ver. E nós vemos, da geração passada, no filme do Tendler, o Zé Dirceu tá lá. A Dilma tá lá. No filme do Tendler. A gente sabe o que aconteceu com esses militantes que chegaram ao poder. Como é que foi o processo deles. E como é que eles vão terminar, e como é que eles estão terminando. Né? Quer dizer, a profunda idealização de uma pureza intocável, né? Ela não resiste nem a um exercício de gestão, gente, no CA. Você está entendendo? Você não tomar o poder, não. É o exercício de gestão do movimento. É o trânsito do financiamento por ônibus. O movimento. Pelo amor de Deus. E a gente quer que essas figuras subam ao poder, uma coisa... E que mantenham uma... Eu fico dizendo, isso aqui é uma fantasia louca. Louca, né? Bom, vou passar para o Raul. Está meio fragmentado. Tem a pergunta, então. É do Lacan, da Revolução e da Você Ordem. pode comentar as perguntas que foram antes de depois o passar. Valton vai Tá fazer certo, a então... questão dele. E se alguém mais quiser, por favor, me Porque aí já falei então demais. Então, assim, isso que você coloca, Mardônia, né, o que me vem a partir dessa ideia do que não envelhece é justamente aquilo que o sujeito não abre mão, né, nesse sentido. Então, tem algo que o sujeito não abre mão. E de que algo aqui que eu estou tentando falar do que uma análise mostra sobre isso, né? Então, assim, acho que a resposta estaria na análise de cada um, tá? Então, acho que esse caso aqui do Roland Castro, né? Mas é comum, ou pode acontecer, eu acredito que todos que estão aqui, né, na sua clínica, de ouvir algo semelhante, de uma posição melancólica mesmo com a política, sabe? Como uma descrença, né? Assim, aquilo que todo mundo sabe, dessa introdução do Freud do Luto e Melancolia, né? Assim, o amor ao objeto implica também, né, os ideais. Mas de que tem alguma coisa que não se abre mão e que, bom, de alguma forma é reformulado, né? No caso dele, me chamou muita atenção esse relato, isso. Assim, tem algo que não se abre mão. E outros líderes também
pelo que eu pude assim, constatar também, os que não fizeram análise, mas que se reformularam na sua posição política, né? O próprio Le Rouge é do Partido Verde, então é por aí, né? Me chama a atenção essa questão melancólica, mas de que tem algo mesmo assim que não se abre mão. Rafael, essa tentativa do Lacan, né, de falar com os universitários, Ivan Santos, né, muito interessante no Seminário 17, né? E eu sempre entendo essa frase do Lacan num contexto muito específico, né, que desenvolve no Seminário 17, do discurso universitário como algo que vai para além da universidade, mas onde ele faz citações diretas assim, à situação da União Soviética, né? Assim, seria um grande Estado que apontaria para um saber que é totalizante, né? Então, quando ele diz isso, que vocês querem um mestre, e eles dizem, sim, é isso mesmo, né? Os estudantes dizem isso, e ele estava remetendo, me parece, muito esse contexto, né, da época, da forma como ele lia, né, essa situação do país, né, da União Soviética, né. É interessante perceber, né, como era muito forte aqui o maoísmo mesmo, entre aqueles próximos a Lacan, né, o próprio Jacques Lamillet tinha um engajamento maoísta, né, e que de muitos deixaram, mas tomaram outras posições, né. Então, especificamente me chamou a atenção isso, mas outra coisa também que me veio de falar é que justamente disso, parece que do que acontece depois de 68, né, e talvez Lacan tenha feito assim, uma certa previsão, e o que está lá no Seminário 17 é uma certa proximidade do discurso capitalístico universitário, né, assim, me vem muito a ideia de como discursos parceiros, o que a gente tem que considerar hoje, né, acho que de que isso que Lacan diz, eu acho muito precioso, assim, tem algo do discurso capitalístico que funciona nas engrenagens, então ele está sempre mudando, está sempre se transformando, né? Então, eu acho que para o psicanalista hoje, essas contribuições da filosofia, especificamente do Deleuze, né, a ideia da sociedade de controle, mostrar de que tem alguma coisa que do que a gente está assistindo hoje, assim, é uma expansão de uma certa lógica empresarial, né? As instituições estão cada vez mais nesse modelo de empresa. E fica esse desafio e uma aposta, né? Acho que a filosofia mais uma vez contribui para isso, a própria observação do Foucault, né? De que onde há poder há resistência, né? Então se há novas formas, vamos dizer assim, de produção, né? De poder produção, qual é a resistência, que resistência a isso, né? Então isso que a Sandra está colocando, né? Pelo que eu estou acompanhando, parece ser um ponto de concordância, assim, uma lógica do comum, né? O Zizek, né, ele quando comenta, ele percebe isso realmente, há manifestações contra o capitalismo, mas tem um certo vazio, na leitura dele há um vazio, que é o vazio partidário, né? Então precisa, né, resgatar isso, né, nesse aspecto. E acho que era isso, assim, acho que eu me estendi mas só ressaltar isso que Sandra falou agora, né, que tem algo muito novo aí que realmente chama a atenção e vem chamando de alguns, essa ojeriza, e bom, a questão questiona essa lógica institucional, tem essa força, né, totalitária, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, o que foi esse projeto neoliberal, Thatcher, Reagan, né, de 80, né? Então sempre tem uma reação muito forte no sentido totalitário. Há uma ideia muito preciosa também que eu acho que é interessante, é pensar realmente que não dá para falar de política sem os afetos, né? Acho que a gente teria que debater talvez um evento só para isso, né? Tenho a minha opinião pessoal sobre isso, inclusive, e tudo assim, né? Eu acho que no Brasil hoje o Lula é aquele que consegue mobilizar, certo? Mas que temos que considerar isso, assim, tem uma questão afetiva, sim, né? Não é à toa as explosões do ódio, né? Mas que esse ódio hoje é uma coisa nova, né? Que é essa coisa de patologizar, né? Quem é da esquerda, né? Essa coisa do esquerdopata, né? Então as mídias aí, né? Enfim, estão a todo momento constante, enfim, certos canais de TV ou mesmo nessa coisa tão complexa que é o YouTube, né? Assim, muitos blogueiros, como é que chama? YouTubers, né? Enfim. Eu agora sou youtuber. Tá, que bom. Né? Então, uma coisa que me chama muito a atenção é que eu sou leitor de jornal na tela, né? no digital, são os comentários, né? Eu sempre vou para os comentários, né? É o pior que tem, né? O pior.
E isso me chama, isso vale uma pesquisa, né? Assim, né? Os comentários, as notícias tipo, sobre política, né? Assim, são 150 comentários, né? E é um embate ali entre, enfim, é uma coisa aí realmente que a gente tem que considerar e adentrar mais, sabe? Para entender nesse nosso momento, né? Eu acho que era isso. Só rapidamente, então, só acolher, Valton, né, essa sua indicação, essa categoria paranoia, né, que realmente é muito interessante, né, porque me veio agora assim, muito dessa construção paranoica, que é de reconstrução do mundo, né, sem pensar, né, o próprio delírio do Xereba, né, de tantos outros, né, sempre tem uma questão que é vou reinventar, reconstruir o mundo de alguma forma, né, então, sim, eu acho que podemos pensar a partir dela bastante coisa nesse sentido, né, de uma aposta, né? Só isso. Bom, para eu não me alongar, eu não tinha respondido a você sobre Lula, né? E juntar com a intervenção de Valton e discordar um pouco de Valton. Eles não venceram. Tanto é que precisam da força que estão utilizando agora. Né? E aí eu vou tentar responder as duas coisas também com um texto, do jeito que eu comecei. Certo? Lula é incontornável para o que resta da democracia entre nós. Há momentos históricos convulsivos em que indivíduos encarnam o núcleo duro das amplas contradições sociais que se tem de decifrar para fazer avançar e não retroceder o processo de conquistas civilizatórias. Isso, por óbvio, conta com uma dose de deliberação consciente, mas também com aspectos que escapam à pura lógica. A caçada jurídica a Lula, que o Valton mencionou, produziu um efeito improvável, a unidade da esquerda. Essa unidade vai além da base petista. PSOL e PCB soltaram notas oficiais defendendo o direito de Lula a ser candidato. E Guilherme Boulos, coordenador do MTST, declarou que defender os direitos políticos de Lula hoje é estar do lado certo da história. As diversas organizações de esquerda convergem hoje em um mesmo diagnóstico. A guerra judicial, ou lawfare, contra Lula e a condenação dela resultante representam o aprofundamento de um golpe, cujo objetivo é impor retrocesso aos direitos sociais e democráticos conquistados pelo povo brasileiro nas últimas 3 décadas. O homem Lula tornou-se, contra sua vontade, a síntese emblemática da crise política da República. Sua figura já servia na prática como uma espécie de elemento organizador do sistema político brasileiro, polarizando todas as eleições presidenciais desde a redemocratização, inclusive aquelas em que não foi candidato. Queira-se ou não, tornou-se, assim, o símbolo do pacto social estabelecido pela Constituição de 88. Sua exclusão compulsória do pleito representa igualmente a falência desse período e, portanto, o colapso de nossa jovem experiência de Estado Democrático de Direito. Mesmo antes, como líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores, Lula configurava a entrada da classe trabalhadora na esfera política, como sujeito autônomo e consciente. Nesse sentido, sua condenação é uma tentativa de punir retrospectivamente essa ousadia impertinente dos subalternos e reafirmar o credo oligárquico de que a política é o terreno exclusivo dos patrões. Se o que está em jogo é não apenas o destino da nova república, mas o próprio reconhecimento da classe como um ator político legítimo, condenar Lula sem provas implica em penalizar a própria ideia de uma democracia de massas. Nenhuma surpresa. Se olharmos para o cenário internacional, o que salta aos olhos é o divórcio progressivo e talvez definitivo entre capitalismo e democracia. A incompatibilidade entre a participação das massas na política e as exigências de uma gestão eficiente na economia. A cidadania precisa ser sacrificada em nome de reformas estruturais. E se o povo é incapaz de aceitar a suposta necessidade das reformas, tanto pior para o povo. O golpe contra Dilma é a expressão brasileira de uma tendência global. Uma presidenta que não cometeu crime foi deposta para que interventores impopulares pudessem aplicar uma agenda antipopular que jamais seria referendada pelas urnas. Está aí a raiz da excepcionalidade que agora ameaça nos engolfar a todos. Em mais uma esquina perigosa da história, ao menos uma clareza. Lula é o mata-borrão de nossas veleidades democráticas. Seu destino nos interroga para onde vamos. Isso foi escrito em janeiro, ainda por ocasião do julgamento na segunda instância. Me parece, foi escrito por mim, por Vitor Marques, esse parceiro a que eu me referi. A gente chamou de Lula lá, né? De novo, brincando com aquela marca clássica, né? Lula. E com isso, com esse texto, eu tento um pouco responder às suas inquietações e fazer coro com a fala do Valton. Obrigada.